Olá, eu sou Vana Bock, violoncelista da USP, e essa é minha filha Larissa De Biagi, sou violinista e tenho 11 anos. Muito bem, eu queria contar um pouco para vocês essa minha ligação com a USP que vem de muitos e muitos anos atrás. A minha irmã tocava piano e estava estudando uma época uma obra do Guarnieri, e a professora dela trabalhava aqui na USP, era Iula. E a minha irmã, por volta de uns 15 anos, ela veio tocar para o Guarnieri exatamente nesse palco, nesse auditório, e eu vim junto e fiquei encantada assim, de ver a minha irmã tocando por um compositor. Isso foi uma coisa já muito especial na minha vida, assim. Numa época que eu ainda estava começando a pensar em tocar, eu tocava piano e cello na época, quando eu tinha uns 9, 10 anos. E depois esse auditório e a USP começou a fazer muito parte da minha vida, assim, porque a USP tocava aos sábados à tarde e meus pais sempre nos traziam para os concertos, porque era uma orquestra de cordas e minha mãe pianista e meu pai ama música também, apesar de não tocar nenhum instrumento, mas eles achavam a qualidade da orquestra maravilhosa e muito interessante por ser uma orquestra menor e ter aquela amálgama, aquele som mais artesanal. Então eles me traziam muito, então eu vi muitos concertos aqui na infância e na adolescência e vi concertos lindíssimos do Antônio Lauro Del Claro, que depois foi meu professor, Solando, o Zygmunt Kubala. Sempre que tinha cello ou violino eles procuravam sempre trazer, porque eles gostavam muito de cordas também. Então eu vim muitas vezes nesse auditório. E a Larissa veio muitas vezes na minha barriga, porque quando eu estava grávida, a Lígia Amadil era a regente, então a gente ainda ensaiava nesse auditório. Depois ele passou por uma reforma, então a gente ficou um tempo sem tocar aqui, mas quando a Larissa nasceu, depois de alguns meses me deu muitas saudades do som da orquestra e eu vim algumas vezes assistir o ensaio com a Larissa bebê, sentadinha ali, e foi muito gratificante, assim, né, ouvir o som da orquestra depois de meses da licença maternidade, uma coisa muito boa. Eu tive 6 meses de licença maternidade, mais um mês que a gente é obrigada a tirar férias, e eu fiquei muito com Larissa. A gente eu cantava o tempo inteiro, eu fiquei até rouca, Larissa, de tanto que eu cantava para você quando você era bebê. E depois foi muito gostoso trazê-la para cá para conhecer a orquestra, que é a minha casa também, né? Bom, minha mãe é pianista, né? E eu comecei a estudar piano com a minha mãe. Mas a gente tinha uma dinâmica em casa, porque a gente gosta muito de música e artes, mas também muito de esportes, né? E então tinha uma rotina em casa que era assim: domingo de sol, clube. Domingo de chuva, a gente ia para o Teatro Municipal assistir os concertos. E a gente ficava lá em cima, naquele teatro, e eu já tocava piano com a minha mãe, mas ela falava assim: Vana, ouve a orquestra, olha para a orquestra, vê se tem algum som que te cativa, que som que você gosta mais. E aquela pergunta ficou ecoando na minha mente muito tempo. Eu estudava piano, mas eu sempre observava a orquestra. E em algum momento eu estudava no Conservatório Musical Brooklyn Paulista e eu fazia aula de musicalização infantil, que foi uma fase incrível da minha vida, porque a professora Teca, que inclusive foi professora da ECA, ela era recém-formada, eu provavelmente sou de uma das primeiras turmas dela, e a gente fazia muito improviso, muita criação, muita coisa legal. E aí, a minha melhor amiga, Rosana Leventhal, escolheu o violoncelo. E aquilo me influenciou. Assim, eu ouvia aquele som e eu gostava muito. E aí eu escolhi o cello. Então, o que aconteceu? Como eu, durante um tempo, fiquei tocando cello e piano, na época tinha um programa na TV Cultura que chamava Programa Recital, que era o maestro Walter Lourenção que apresentava. A minha professora na época, a Iraide Paula Souza, conversou com o Lourenção e decidiram que seria interessante eu participar por eu tocar 2 instrumentos. Então eu toquei piano e depois toquei violoncelo acompanhado pela minha mãe. E o que é muito engraçado, porque hoje eu assisto aquela gravação e eu super tímida, né? E
com aquela idade, com 11, 12 anos, eu já sabia o que eu ia fazer, mas não tinha ideia que eu sabia, porque eu falo, meu nome é Vanna Bock, tenho 11, 12 anos e pretendo futuramente lecionar ou tocar em alguma orquestra. E é incrível, porque eu dei tantas voltas depois para chegar nesse ponto. Hoje eu sou professora da EMESP, toco na USP já desde os 28 anos, então uma carreira aqui dentro, e são duas coisas que eu amo fazer. Bom, na minha casa, na nossa família, a música era muito presente, não só a música erudita. Eu tinha tios-avós do lado italiano que gostavam muito de Adoniran, e toda festa de família tinha Trem das 11, tinha violão, tinha pandeiro, e eu também adorava. E meus pais também gostavam muito de Chico Buarque, Tom Jobim, então as viagens que a gente fazia sempre tinha alguma música tocando, e eu ouvia o cello assim, no meio de muitos arranjos, e até quando eu comecei a estudar até o cello, eu falei, nossa, dá para também tocar música popular, que é uma coisa que eu amo, né? Então, eu acho que todas essas influências são muito saudáveis na vida de qualquer ser humano, mas muito na vida das crianças. Então, eu acredito que quanto mais você conseguir oferecer de alimentos musicais dos mais diversos, vai ser melhor até para os nossos filhos poderem escolher o que eles querem fazer e o que eles querem tocar, se forem tocar. Mas minimamente eu tenho certeza que eles serão bons ouvintes. Então eu acho que a música é essencial na formação de uma criança. E eu acho que a gente procura fazer isso com você, né, Fofa? Uhum. Então, assim, o pai da Larissa é o Emerson de Biagi, violista. Então a gente toca muito, ela sempre vê a gente ensaiando ou estudando, e desde sempre, né, vai para os concertos com a gente, desde bebê, às vezes até cansa, né? Mas a gente também procura ouvir vários estilos de música, né? Então, para a Larissa, a gente não teve a preocupação de já querer colocar um instrumento assim, mal começou a falar e andar, já está tocando o instrumento. Mas não, a gente sempre cantou muito, brincou muito, e você vai lá em casa, tem um monte de instrumentos de percussão, né, que você brincava muito. E a gente achou legal ir aos poucos, assim, ela explorar um pouco essa musicalização. E aí a gente perguntou, o que você quer tocar? E aí, qual o primeiro instrumento que você queria tocar? Piano. Piano. E com quantos anos mesmo? 7. 7 anos. E aí a gente tem um piano em casa. E aí você começou a fazer aula, né? Fez durante uns 2 anos com a professora Miriam. E aí o que aconteceu? Conta como é que do piano, que você ainda toca, né? Como é que você foi pro violino? Conta. Na minha escola, desde o 3º ano até o 4º, tem sempre aula de violino, que é o instrumento que mais a gente toca nesse momento na minha escola. E daí o professor disse que a minha classe tinha muito talento de música e pro violino também. E daí ele resolveu chamar alguns professores para darem aulas particulares para os alunos que quisessem. E daí eu comecei a fazer aula. No começo eu não estava muito animada para fazer aula. E daí eu fiz aula com a Márcia Ozaki. Uhum. E eu fiz... em grupo, né? Em grupo no começo. Mais 5 amigas. E daí eu fiquei até o ano passado. E ano passado foi só aula online. E nas aulas online, eu e as minhas amigas evoluímos muito no violino. E já que estava tendo tanta aula online, a gente resolveu mudar um pouco, mudar de professor. A Cristiane Pinho agora é minha professora. E aí você pôde ter aula presencial, né? Esse ano, que foi muito gostoso, né? Ouvir o som do professor, ouvir o som do violino. Isso fez a diferença, né? Sim. Mas a Larissa, assim, continua tocando piano.
ela vai toda hora lá, toca, tira uma música de ouvido. Então, acho que isso que a gente está feliz, assim, porque ela tem uma rotina com o instrumento, com o violino, aulas, estudos, mas o piano continua fazendo parte da vida dela, fora as cantorias, né, filha? Que o papi não aguenta mais, porque a gente vive cantando, né? Acho que os vizinhos devem achar a gente meio... A gente está sempre cantando. Então é muito gostoso isso, né? E que a música possa ter o lado lúdico, isso que é fundamental. Como professora, eu também percebo isso, né? O vínculo professor-aluno é fundamental e também você ter uma metodologia que o estudo possa ser um prazer, né? Então isso é fundamental, eu recomendaria isso para todos os alunos e professores, que não percam isso de vista nunca, né? Que possa ser sempre uma atividade prazerosa, gostosa, né? Tocar junto. Antes eu queria ser veterinária, porque eu gosto muito dos animais. Mas agora eu quero ser atriz. Legal! Por que ser atriz? Não sei. Não sei por quê. É que eu gosto muito de ver filmes e a gente sempre vai no cinema, né, Mari? Uhum. Talvez você goste de palco também. Né? Uhum. Tá acostumada a viver bastante no palco, próximo ao palco. Resta saber se é atriz de cinema, de teatro. Aí o destino vai dizer, né? Boa. E Larissa, o que você costuma escutar, né, no seu fone de ouvido? Porque, né, sua mãe já falou que ela coloca vários estilos de música, aí você estuda violino, piano, mas o que você escuta no seu fone? Agora eu tava gostando muito de Harry Potter. E daí, sempre que a gente ia ouvir música, eu gostava de ouvir a música que tem nos filmes de Harry Potter. E eu gosto muito de ouvir, porque eu consigo visualizar a cena do filme enquanto eu escuto a música. E daí é legal. É muito legal. E fora que eu morri de saudades, que ela ficava colocando e falava, olha essa música que linda, tá acontecendo tal isso, tá acontecendo isso, acontecendo aquilo. E aquelas orquestras inglesas maravilhosas que gravam assim, a trilha de John Williams e Alexandre Desplat. Ela sabe mais que eu essas coisas. É muito lindo. Ai, fala Anitta, fala o que eu? Não, mas ela pode falar que você também adora as dancinhas do Now United. Eu gostava, eu não gosto mais. Não, mas você pode falar que você gostava. Eu gostava de Now United. Então agora a gente gravou um pequeno recital tocando Musette do Bach e tocando a Nona Sinfonia de Beethoven. Convidamos vocês para assistir. Pronto.